Bom dia! Hoje, 17 de julho de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. O quinto vídeo da série Lula, a biografia. Este livro foi escrito por Fernando Moraes, grande escritor brasileiro, grande biógrafo. Livro publicado em 2021. E aqui a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva, o quinto vídeo. Vamos trazer aqui mais fatos sobre o Lula. O Fernando Moraes, grande amigo de Lula, desde 2011, que ele vem coletando, reunindo fatos passados a ele pelo próprio Lula. Então vamos aqui a mais uns trechos da vida de Lula. Vamos lá. Muito bem. No quarto vídeo, vimos aí que em 1955, Lula estava com 10 anos de idade. A mãe dele, Dona Eurídice, conhecida por Lindu, levou os filhos para a capital, São Paulo, né? E ali eles foram morar na rua Albino de Moraes, nos fundos do bar do tio da mãe de Lula. E aí já mostrei, né, no vídeo anterior, número 4. Mostrei ali o sofrimento da família, né, em uma casa com apenas um quarto. E eles usavam o banheiro ali do bar, um banheiro muito sujo, imundo. Os cachaceiros vomitavam lá, mijavam no chão, etc. E a família toda usava aquele banheiro imundo. Lula estava com 10 anos de idade. Em 1956, você vê aí, ano em que eu nasci, hein, gente? Eu nasci em novembro de 1956, lá em Sobral. Pois é, em 1956, o Lula, veja aí, o Lula estava com 11 anos de idade, né? 11 anos. Aí houve a mudança. A mãe dele saiu lá da rua Albino de Moraes e alugou outra casa na capital, São Paulo. Lula estava com 11 anos de idade, não é? Ele nasceu em 1945. E Lula, com 11 anos, ele foi estudar na escola pública Visconde de Itaúna, no bairro Ipiranga. Muito bem. Pulando um pouco aí, em 1959, Lula estava com 14 anos de idade. E ele dividia o dia assim, veja aí, amanhã e tarde. Amanhã dele, ele ia para a escola, 14 anos, ia para a escolinha. E à tarde, ele com 14 anos, devido à pobreza, ele já trabalhava, né, sem carteira assinada. Entregador de roupas numa tinturaria lá. Entregador de roupas. Muito bem. E a diversão dele, gente? Como era um menino pobre, a diversão era jogar bola, futebol. A mesma coisa comigo lá em Sobral. Família pobre também. O único divertimento nosso era jogar bola. Não havia outro. Crianças ricas têm outros divertimentos, né? Mas pobre, não, era jogar bola, futebol, entendeu? Lá em Sobral. Então a diversão do Lula era essa, né? Manhã ele estava na escola, à tarde ele era entregador de roupas numa tinturaria e nas horas de folga ele jogava bola com os coleguinhas dele. Muito bem. Sendo entregador de roupas nessa tinturaria durante a tarde, ganhando a mixariazinha, nos sábados e domingos, Lula trabalhava. Ele fez uma caixinha para colocar o material para engraxar sapato. Ele fez uma caixinha e ele engraxava sapatos nos sábados e domingos. E aí faturava um dinheirinho. A mãe dele, mesmo pobre, precisando de ajuda, não pegava essa mixariazinha do filho, né? Deixava o dinheirinho com o Lula. Era só para ele o dinheirinho dele. E com esse dinheirinho que ele ganhava engraxando os sapatos, sábados e domingos, ele via ali os filmes de Tarzan, Roy Rogers, Zorro e Buffalo Bill.
Ele tinha um amigo também, ele sempre ia à casa de um amigo, e como o Lula não tinha uma vitrola na época para tocar disco vinil, aí ele ia à casa de um amigo dele. E ali ele ouvia os cantores Carlos Alberto, grande fama na época, Trio Iraquitã, que é do meu tempo, e Trio Los Panchos. Ele gostava, o Lula, de ouvir essas músicas aí, desses caras. Muito bem. Lula, veja abaixo aí. Lula adorava duas coisas, gente, quando ele tinha 14 anos aí. Ele adorava maçã, e até hoje ele é louco por maçã. E adorava chiclete ping-pong, feito pela fabricante Que Bom. O chiclete ping-pong eu também já masquei lá em Sobral. A maravilha o chiclete. Puro açúcar, mas gostoso demais. Vinha enrolado num papelzinho brilhante, e nesse papelzinho vinham mensagens, vinham gravuras. Lindo o chiclete, ping-pong, uma delícia. E aí o Lula era doido por isso aí, gente. Maçã. Quando ele estava com 14 anos, aí ele ia para a escolinha dele, lá na Escola Pública Visconde de Itaúna, no Ipiranga. O Lula passava por uma banquinha lá de um feirante. E ele, 14 anos, ele via as maçãs ali lindas, maçãs argentinas, enroladas naquele papelzinho branco, luminoso, uma delícia. E ele ficava doido para pegar uma delas, né, sem que o feirante visse. Ou seja, ele queria furtar a maçã, o Lula. Só que quando ele, antes de tentar fazer alguma coisa, ele se lembrava do conselho da mãezinha dele. A mãe dele sempre dizia: meu filho, jamais pegue coisa alheia. Jamais, meu filho, faça isso. Aí ele parava. Não furtava a maçã, entendeu, gente? E o chiclete ping-pong? O chiclete ping-pong, o Lula não tinha nenhum real para comprar um chiclete ping-pong. E ele via vários amigos mascando o chiclete, fazendo aquela bola com ar dentro, né? Aquela bola com a boca, o chiclete fazendo aquela bola, estourando na cara das pessoas, pregando. Então o Lula ficava com inveja, né? Coitado. 14 anos, doido para mascar o chiclete ping-pong, mas não tinha dinheiro. Aí ele tinha um amigo dele aí, ó, veja no quadro, chamado por Boquita. Então esse amigo dele, o Boquita, ficava sempre mascando chiclete. E o Lula, certa vez, pediu a ele o chiclete que ele estava mascando. Veja, ele estava mascando o Boquita, mascando o chiclete. Aí Lula pediu aquele chiclete que ele estava mascando. Aí o Lula colocava o chiclete já usado da boca do Boquita, Lula enrolava no papel, levava para casa. Lá ele lavava o chiclete e jogava açúcar em cima, misturava e botava na boca e ficava mascando. Viu aí? Uma ideia boa, né? Olha aí. Pois bem, e aí, dando aí um pulo, em 1960, com quase 15 anos, 1960, gente, o Lula teve o primeiro emprego dele, o primeiro emprego. Office, faltou um Fzinho aqui, um F. Eu apaguei com o dedo, sem querer, ó. Office Boy, na empresa Columbia. E ali ele fazia o quê, o Lula? Ele atendia os telefonemas, né? Atendia ali o telefone, e ele enviava ali, ele levava, né, recados e papéis para os empregados da empresa Columbia. Então é isso aí, gente. Mais um vídeo aí, trazendo mais detalhes do Lula. Muito obrigado.